Pronto, voltamos. Vamos lá para a parte 2 da nossa live sobre luto e ressignificação com a Mônica. Agora a gente vai para a parte que ela vai contar, né, da história do nascimento do Nicolas e todo o restante que aconteceu a partir de então. Então, vamos começar. Vou fixar o comentário. Vocês fiquem à vontade já para fazer algum comentário. Se tiverem alguma pergunta, façam também, a gente responde. Se não der para responder na hora, eu respondo no direct. Manda para mim no direct que eu respondo, tá bom? Mas o foco mesmo é ouvir, né? Olá, Beniza. Vou fixar aqui o comentário enquanto que a Mônica entra. Pronto. Segunda parte. Vamos lá. Pronto, a Mônica já entrou. Vai agora. Vamos lá, vamos escutar agora como foi a chegada do Nicolas aqui. Olá. Bem-vinda de volta. Oi, oi, oi. Vem ver, filha. Pronto. Deixa eu trocar esse nome. Olha quem tá aqui. Princesa! Oi, Lala. Tu tá de pijama pra dormir? Que linda! Tudo bem? Olha, que bolsa massa! De médica! Muito bem! O quê? Que gostosura! Mini De médico. médico! Tu vai ser médica, ela lá? Eu vou ser médica logo. Vai ser um curso. Não, você me diga, filha, pra que serve isso? Repara, Fernanda, repara. Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Pra que serve a tesoura? É pra cabelo. E a barriga? Falou agorinha. É pra estourar. Ela disse agorinha que era pra estourar a barriga de água, que é pro neném nascer. Olha aí, vai ser aprendeu isso parteira então. Oba, mais uma para me ajudar no partejando. Opa, ela faz isso, sabia? Ela sabe fazer. Olá lá. Bora me ajudar a ajudar os bebês a nascer, lá. Você quer? Você quer ajudar a tia a botar o neném pra nascer bem felizes e alegres perto da mamãe? Quer, né? Olha aí. Ó, tá combinado, viu? Fechou a conta, tá gravado. Vou cobrar, viu? Vai ser parteira. Vai estar lá me substituindo. Vai ser meu legado, vai ser pra vocês. Gosta, né, filha, de cuidar dos Tem neném? que fazer. Vai cuidar dos bebês. Fale pra ela se você tem um neném. Então, neném. Tu tem um neném? Quem é esse neném? Que fofo. Juju? Quem é teu neném, Lala? É Juju. A Juju. Olha, que coisa boa. Olha, aquele negócio da voz de novo. Voltou, viu se aquele eco. Ai, meu dedo. Tá tendo eco? No teu? Pra tu? Eu escuto a minha voz de novo, do jeito que tava antes. Ai, Tenta de novo achar o som, botar o fone, tirar o fone pra ver. tá com manha. Tá, que é a mãe dela, né? E aí, vai esperar o pessoal Pode ficar à chegando. vontade, já. Deixa eu só. Eu botei o comentário, mas eu não fixei. Deixa eu fixar Pronto. aqui. Opa. Cadê, minha gente? Olha, tia Dani tá lá assistindo. Tá escrito assim, linda da tia Lala. Pronto. Tá fixado, Mônica. Pode ficar à vontade. Pronto. Tava lá no parto dele, né? Sim. E aí o que eu Ela achei tava interessante. cansada. Muito cansada.
Dessa vez a enfermeira que estava lá, ela disse assim, não faça força, só faça quando você sentir vontade. Aí teve um problema, né? Porque dessa vez, diferente de Lala, eu não senti aqueles empuxos, sabe? De fazer força, eu não Uhum. senti. No caso dele, eu não senti. Dela, eu sentia tranquilamente. E aí eu ficava esperando vir essa vontade de novo para eu poder fazer força. E até então, nada de fazer força. E cansando, cansando, e vinha aquela puxada, aquela fisgada, e nada de ter aquela sensação que eu sentia com a Lala, né? Aí teve uma hora que eu parei, sabe, na minha cabeça mesmo. Já tava a Igor lá um tempão, a Albeniza, a enfermeira que estava lá acompanhando para ficar medindo, né? O, a dilatação, essas Ouvindo coisas. as contrações também. É. Tu levou E muito toque dele? não, É porque agora não tinha necessidade. não precisava não. Mas assim, a questão é que ele não estava fazendo aquele impulso para sair. E eu Uhum. achei estranho, né? Porque Lala fazia, mas eu acho que é porque Lala, como ela não tinha encaixado, né? Olha, a Sim, ela Albeniza tava falando, tentando encaixar, na eu verdade. sentava no chão e ria, é. Tinha hora que eu parava e dizia assim, meu Deus do céu, eu tô muito cansada. E aí teve uma hora que, como eu disse pra você, né? Quando é trabalho de parto normal, assim, aí depende do plantonista, né? Se estiver atendendo na hora, é quem faz o parto. E no de Lala eu queria natural, né? Normal. E acabei indo pra cesárea, né? E Uhum. você não sabe a minha surpresa quando eu tô lá tentando ter meu filho de novo. E vem o médico e diz assim, olha, já está na hora desse bebê sair. E quem entra, o mesmo plantonista que fez o parto de Lala. E aí eu pensei, meu Deus, esse homem vai querer fazer uma cesárea de novo. Nada disso. Sabe o que ele fez? Suba aqui, naquela cadeirinha que você senta, né? Não é deitado, é uma cadeira que você fica assim, meio de pé. Abra aqui, faça uma força. A Aí eu banqueta fiz de parto? alta. A cama que fica em pezinha, que depois que vira a cama de novo, né? Mas era em Ah, sim, pezinha. sim, sim. Sei. Aquela que no de Lala eu virei tudo quanto era posição. Mas são ótimas aquelas camas, né? Bem diferente daquelas coisas arcaicas que tem por aí. Bem prática, né? E aí o que É. acontece? Eu pensei, esse homem vai querer que eu faça outro. É, a Albeniza tá falando, não a cama. É uma cama, mas ela enquanto Não, ela tá você. dizendo que é não, não é a banqueta, é a cama. Eu não sei, porque a banqueta é um banquinho pequenininho. É isso mesmo, ela tá Esse que eu explicando tô pra falando mim. é a cama que fica em pezinho É, assim e tem um buraco na frente. aham. Você fica É, como se estivesse é a sentada mesa com de a perna parto alta. mesmo. E aí o médico foi, deu uma olhada, disse, não, esse menino vai sair agora, vamos fazer força. E eu vou dizer assim, viu? O médico, quando chegou assim, ele me ajudou bastante, porque ele falou assim, não, olha, eu não quero que você faça força agora, não. Respire, respire, respire. Quando vier a dor, aí você Empurrar. força. E eu fiquei, realmente, não vinha a dor, vinha aquela contração, né? Aquele negócio segurando, né? E eu não estava sabendo o que fazer com aquilo. Ele me ajudou a lembrar da respiração. Que eu já estava tão cansada que eu não estava mais medindo isso. Mas foi o médico entrando, em alguns minutos, a Albeniza viu. O menino só não saiu logo, porque eu já estava tão cansada que quando ele estava chegando para sair, eu cansava e parava. Aí o que acontece? Quando ele nasceu, né? Aí ele foi tudo diferente, né? Porque no caso de Lala, como foi, eu estava na cirurgia, ela saiu, aí eu fiz, Igor, não tira o olho dela, vai atrás. Mas quando. E fiquei lá na mesa, né, de parto, né? Costurando tudo direitinho. No caso dele, não. No caso, ele saiu e veio pro meu colo. E eu fiquei boba, né? Ele lá, quietinho, pequenininho, porque ele nasceu muito pequenininho. Ele nasceu muito, muito menor do que Lala, muito mais magrinho do que Lala.
Ele nasceu antes, 10 dias, né? Lá nasceu 10 dias depois, né? Depois da data prevista. E aí eu fiquei olhando, e aí ele ficou do lado da cama, né? E eu fiquei olhando assim pra ele, meu Deus. Depois disso, não teve mais problema. O resto do parto saiu. Não teve como é, episiotomia, Não não? teve laceração. Não teve, Na teve uma episiotomia é quando laceraçãozinha. corta. Não Teve cortou. laceração? Teve umas laceraçõezinhas porque não teve nenhuma Foi dele intervenção. mesmo. Foi normal. Mamãe, Inclusive o médico perguntou se mãe, esse. quem é que tá falando comigo? Mãe, Ela tá escutando ela falando. Eu Não, disse, essa daí é uma é artista. você mesma. E aí o que acontece? Quando a gente tava lá, foi completamente diferente. O parto normal do parto da cesárea, né? A cesárea eu já fiquei deitada, de cama mesmo eu fui para outra cama, fiquei no quarto deitada, tinha que parar de esperar a anestesia passar, não podia levantar logo. Com o parto normal, não. Ele foi pro meu ladinho. Eu fiquei mole, eu não podia levantar logo, né? Porque eu não tinha sentido isso com o Lala, porque eu fiquei um tempo deitada, né? Mas com ele, não. Com ele, como foi normal, eu podia levantar. E eu fiquei, ó, tontinha. Porque depois que teve o parto, né? Aí eu comi alguma coisa, tal. E aí a gente foi pro quarto juntos. E eu achei incrível isso, porque eu não tirei o olho dele um instantinho, né? E aí a gente foi juntos e quando eu levantei eu fiquei tonta, né? Por causa dos órgãos que ainda estavam soltos na barriga. Foi a primeira vez que eu realmente dei uma importância boa para a cinta, viu? Porque quando eu segurava a barriga ou quando eu botava a cinta, eu respirava. Quando eu soltava a barriga, parecia que tudo estava fora do lugar na barriga. E foi muito interessante essa vivência, porque eu não tinha tido isso com o Lala, né? Como eu fiquei muito tempo deitada, eu levantava devagarzinho e tal. Então, eu fui pro quarto, né? Cheguei lá no quarto, ele ficou um tempinho, a gente ia ficar, foi 2 dias, parece, né? Ou era um dia. A gente saiu no outro dia. Normalmente, parto normal são 24 horas. A gente ia sair no outro dia, mas não saiu. Porque ele tava com icterícia. A gente não notou logo, né? Porque ele era muito branquinho. Mas ele precisou ficar, acho que a gente ficou uns 2 dias a mais ainda. Fazendo banho de luz, né? Ele teve que botar aquele óculosinho de tecido, tomou aquela luzinha azul, Uhum. poder ver se melhorava, porque estava muito alto. Estava muito amarelo, mas sinceramente eu não vi amarelo, né? Desculpa a minha garganta. Não, relaxa, também não estou nos meus melhores dias. E aí, assim, né? A gente ficou uns 2 dias a mais lá, já tinha tido alta, mas ele não tinha tido alta ainda, né? As coisas que eu fiquei muito preocupada foi lá. Eita, agora deu uma travada. Foi. Eu ficava sempre com Mas vai medo de voltar. ir Tá dando pra ouvir tua voz. Pode continuar. Eu tô ouvindo a sua também, mas tô vendo a tua imagem paradinha. Eu ficava É, muito pra mim é o preocupada. contrário. Agora ficou normal. Eu ficava muito É. preocupada, porque como Lala ainda estava mamando, não, ela ainda ia estar mamando, né? Interessantemente, nesse meio tempo, como ela estava aprendendo ela estava comendo já, né? 1 ano e 5 meses, o leite secou. 1 ano e 5 meses dela, mas eu estava grávida Uhum. dele. E aí ela parou de mamar, muito tranquilamente. Porque toda vez que ela ficava com sede, eu oferecia água ou suco. Toda vez que ela tinha fome, que ela ia direto pro peito, eu oferecia comida primeiro. E assim ela foi desmamando. Só que eu não fazia isso para ela desmamar. Eu fazia isso para ela dar prioridade ao alimento que tinha mais consistência para ela, né? Que já tava com mais de 1 ano e tal.
Só que aos poucos ela foi deixando para mamar só na hora de dormir. E isso foi rareando, rareando. Quando eu vi, secou o peito. Um belo dia ela chegou no peito para mamar e não tinha leite. Eu fiz, filha, acabou. Aí ela fez, tá certo. Essa Menina menina, madura. ela é incrível. Ela é. E assim, parou de mamar. E era um medo que eu tinha, meu Deus, como é que vai ser? Porque ela mamando, ela nunca dormiu fora de casa. Como vai ser quando a gente tiver esse bebê? Porque ela não vai poder dormir lá. Eu falei até com assistente social para ela dormir lá no quarto com a gente. Mas não precisou. Ela já não estava mais mamando. Passou pela primeira vez na vida algumas noites na casa de uma avó e da outra avó, né? E deixou o pessoal meio dormindo tarde, né? Mas dormiu direitinho. Fui lá visitar ele no hospital direitinho. Mas ele demorou um pouquinho mais para sair por causa dessa questão da icterícia, né? Depois disso, a gente ainda ficou indo para o hospital por umas 2 semanas. Porque tinha que ficar dando tempo para ir lá, tirar sangue, o bichinho, Monitorar, né? para A ver o nível, bilirrubina né? dele. Para ver o nível. E ele muito pequenininho. E toda vez que a gente ia, pegava o peso dele, né? E ele muito, muito magrinho. E de repente ele começou a emagrecer mais ainda. Eu digo, como é isso, meu Deus? Será que tem algum problema? E ele mamando, né? Só que aí ele começou a pegar o peito de um jeito. Em menos de um mês, já tinha parado essa questão da icterícia. Em menos de um mês, ele mais que dobrou o peso. Foi que ele chegou no peso normal dele, que era para ele estar antes, né? E ele cresceu assim, ó. Foi muito rápido. De repente, aquele menino pequenininho, bem magrinho, tava grande e gordo. Ligou para isso, pô. Ele tá tomando muito leite, ele toma fórmula também. Eu digo, não, é só leite. E gordinho, Dá um e orgulho, esperto, né, pra gente. É meu peito que tá fazendo isso com ele. não é? Porque assim, durante a gravidez você fica com orgulho da barriga, né? Eu tinha. Eu ficava muito É. feliz com a Aí minha depois barriga. perde a graça porque tudo é o bebê. Aí, mas o Depois bebê está é o assim por tamanho do causa de mim. bebê, né? Até Lala, que é magrinha hoje, mas quando era bebezinha, quando tava no leite, era Era uma gordinha, bolinha. uma bolinha, É, eu sei, eu vejo, eu tenho fotos dela. estrelinha. E aí pronto, essa parte assim, daí pra frente foi tudo muito normal, foi tudo muito natural, né? Eu, sinceramente, eu não sei se é porque a gente escolheu ter filhos mais tarde, talvez porque a gente tivesse mais maduro, né? Mas assim, a gente sempre encarou assim as crianças como uma coisa muito natural. Olha, olha, Fernanda, quem É, tá. eu já vi, tô ignorando. E aí assim, a Vai, gente vamos continuar. sempre encarou as crianças assim, de uma forma muito natural. Uma coisa que eu penso assim muito é que eu ganhei um presente muito grande, sabe? De Papai do Céu. Ele me permitiu dar um irmãozinho para Lala. Ele me permitiu que esse irmãozinho viesse de um parto normal. Ele me permitiu conviver com ele muito, muito de perto. Porque assim, na época de Lala eu tava trabalhando, né? E aí quando eu parei de trabalhar, foi quando ela ia completar 1 ano. E eu queria cuidar de tudo já junto com ela, né? Eu digo, não, eu só vou vir a procurar algum trabalho, alguma coisa mais pra frente. Não vou fazer nada agora, não. Só que foi eu saindo da empresa e no mesmo mês, assim, fazendo a contagem regressiva do tempo, no mesmo mês que eu saí da empresa, eu engravidei. Então, o que acontece? Quando eu ia deixar mais pra frente um pouquinho, esse mais pra frente se prolongou um bocado, né? Porque eu também não ia entrar em nenhuma empresa grávida. E de repente, Mas quando foi eu. bom porque você teve um tempo para realmente viver a família, né? Ser Foi a primeira mãe em vez tempo na minha vida que eu integral. fiquei pronta. Foi a segunda vez na minha vida que eu fiquei muito tempo sem trabalhar. A primeira foi o pós-parto dessa trelinha aqui. A segunda vez foi essa época. Eu tô vendo. E Papai do Céu foi tão bom que eu fiquei coladinha com ele até o último dia, do início ao fim.
E foi uma coisa assim, sabe? Eu consegui me dedicar a ele completamente. Talvez se eu tivesse me afastado, se eu estivesse trabalhando, eu não ia ter tanto tempo para conviver com ele, tanto como eu convivi. Mas todo o tempo que a gente teve junto, a gente conviveu muito. E sempre foi um bebê assim. Só podia ser um anjo, sabe? Sabe que é você andar com um bebê na rua que mal entende a que você fala e um estranho olhar para ele, ele olhar para a pessoa e rir? Era ele. Eu não conseguia sair Um na menininho, um menininho que chamava atenção para Eu não ele, conseguia mesmo sem sair querer. na rua sem ninguém querer falar com ele, querer tocar nele, querer sorrir para ele, e sem ele dar um sorriso de volta. É muito engraçado, porque Lala é muito carismática também, né? Lala é daquelas que encara até a pessoa rir. Ele, a pessoa já olhava para ele rindo. E ele já ria de volta, né? Não tinha esse negócio de ser conhecido, de ser desconhecido, não. Quem risse para ele estava rindo de volta. E a gente conviveu muito, dormiu junto. Foi um negócio tão interessante, Fernanda, que assim, com 2 meses de vida dele, com 2 meses de vida dele, aqui a casa, né, já tem um históricozinho. Essa área daqui, por causa dessa obra que está tendo no canal, esse de Olinda, a rua encheu de água. Então, um belo dia estava enchendo a água de novo aí. E assim, eles já estavam dormindo no quartinho deles, né? Eu estava deixando os dois no mesmo quarto. Já estavam dormindo cada um no seu bercinho. E aí veio esse negócio da água. A água entrou aqui em casa. Então, o que é que a Eita. gente fez? A gente foi para a casa dos pais de Igor, que é aqui pertinho, que é lá em cima, né? E aí foi que a gente ficou colado mesmo, mulher. Você não acredita. Porque eu acho que até essa enchente foi um presente de Deus. Eu agradeço até por ela. Porque a gente dormiu colado. Como ele mamava ainda, ele dormia comigo todo dia e Lalá do meu outro lado. Eram os dois colados comigo. E a gente passou meses, porque depois dessa água, né? Foi fazer reforma no apartamento, limpar tudo direitinho. E a gente foi ficando na casa da minha sogra. E todo mundo dormia juntinho. Não tinha esse negócio do becinho até a noite. Quando ele começava a rolar de noite e tudo mais, eu tava lá abraçadinha com ele. Quando ele começou com 6 meses, eu sempre respeitei muito o tempo, né? Recomendado de água, de comer, de mamar. Com 6 meses eu comecei. Agora ri também, sanduíche de mãe. E o pior assim, é que lá ela se mexia muito, né? Então ela tinha que ficar no colchãozinho dela separado. Porque eu comecei a dormir com eles em cima da cama, mas eu ficava com medo porque ela se mexe muito. Aí eu comecei a dormir embaixo. Botava 2 colchões assim, ela, ela de um lado e ele comigo, né? Porque ele já mamava do meu ladinho, já ficava comigo. E a gente ficou junto assim, todo dia, toda hora, à noite dormiu junto. Eu nunca tive isso com Lala, né? Lala sempre foi muito dependente. Até hoje, ela reclama quando eu tiro ela do quarto dela para ir levar pro meu, porque às vezes eu tô cansada e ela não tá querendo dormir. E aí eu falo, vamos pro quarto de mamãe. Ela, não, eu quero ficar no meu quartinho. Na sala ela ainda topa às vezes, porque tem a televisão. Eu falo, vamos ficar agarradinha no sofá. Ela topa, né? Mas dormir, ela gosta de dormir no quarto dela. E ele já estava indo pelo mesmo caminho, já estava se acostumando com o bercinho, né? E essa questão da chuva e da água foi bom, porque a gente ficou todo mundo muito juntinho. Eu pude curtir muito mais ele também, sabe? Talvez não fosse uma coisa tão. Talvez não seja uma coisa tão assim para se falar, né? Mas é besteira. Aqui muita gente que nunca viu uma cheia na vida, viu 2 vezes por causa desse canal. Se Deus quiser, acaba. Mas até isso eu achei que foi um presente, viu?
Porque a gente É a estava forma de olhar as coisas, de perceber as coisas que faz com a diferença. certeza. Eu nunca fui uma pessoa, Fernanda, e eu digo assim, isso desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu nunca fui uma pessoa para estar reclamando dos problemas. Eu sempre fui uma pessoa que eu aproveito os problemas para tirar coisas boas dele, né? Isso é uma frase de uma mulher muito sábia. Eu disse a você, acho que hoje, não foi? Foi ontem, que você é muito sábia. Porque mulheres sábias, né, pessoas sábias, interpretam a vida de uma forma, olham a vida e vivem a vida de uma forma diferente. E as outras pessoas acham que a gente é meio louca, né? Mas não é ser louco, é ser grato Às e vezes, é sabe? entender que tudo na vida tem propósito. Com certeza, com certeza. E outra coisa, se eu não posso interferir no problema, mas eu posso interferir na solução ou na maneira de encarar o problema, eu vou fazer o que eu posso interferir. Eu não vou fazer, não vou mexer numa coisa que eu não posso mudar, Pois é. né? Tudo na minha vida sempre foi assim. Eu até me achava assim, eu dizia, será que eu sou meio fria demais? Porque eu não tenho essas reações, sabe? Explosivas. Ah, eu tô com muita raiva. Ah, eu tô muito feliz. Ah, eu tô muito chateada. Ah, eu tô muito triste. Não, eu sempre parei para pensar aqui, peraí. Isso é Vamos resolver racional. o problema. Vamos resolver o problema, né? Eu sou aquela pessoa que se eu vi uma pessoa aqui na minha frente precisando da minha ajuda, por pior que seja o problema, eu vou lá ajudar ela, nem que meia hora depois que ela for, que tiver tudo bem, eu fique me tremendo todinha, sabe? Mas na hora, o meu foco é esse, é resolver, é melhorar a situação. É, eu não estava infeliz, eu nunca encarei as dificuldades como uma coisa que paralisam, sabe? Para mim, a dificuldade é uma maneira da gente se impulsionar para frente, para sair daquilo. Eu sou aquela pessoa que, tipo, tá essa época tá tão ruim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? É muito trabalho. O contador entende isso. Né? Todo contador vai entender o que eu estou falando. Né? Pressão, prazo, tempo, hora, não sei o que. Tá, vamos resolver. Aí fica ali. Não quer descansar um pouquinho? Não, não. Vamos fazer logo. E aí eu descanso de uma vez Descansa só. depois. Descanso de uma vez só. Eu sou assim. E assim, quando eu fico revendo o tempo que eu passei com ele, eu posso dizer que Deus me abençoou de um jeito, Fernanda, que eu não trabalhei esse período e não precisei trabalhar. E eu não dependi do meu marido, não dependi de ninguém enquanto isso. Você acredita? Acredito. Porque você é organizada Indenização, demais para isso. seguro-desemprego, licença maternidade. Você acredita que o último dinheiro que eu recebi foi no mês que ele faleceu? Para você ver que Deus ele é providência. E eu pensei comigo, né? Eu digo, poxa, eu posso ficar aqui me lamentando por uma coisa que não tem mais jeito, ou eu posso, não sei, em vida a gente quer dar o exemplo para os filhos, né? Agora eu tenho um filho que vai me ver até quando não estiver comigo. Eu tenho que melhorar até o exemplo que ele vai ter de mim, né? Ele tá lá e ele vai se orgulhar de mim. Ela vai se orgulhar de mim pelo que ela me vê, né? Pelo que ela me vê fazendo. Ele vai se orgulhar de mim até pelo que eu não tô, ele não tá me vendo, o que ela não tá Fico vendo, toda arrepiada aqui. né? Então, eu escolhi usar isso, essa dificuldade, esse problema, para me impulsionar, né? No mês seguinte eu digo, eu quero trabalhar. Eu abri 2 empresas e estou com elas trabalhando, entende? Eu tenho muita energia, tenho muito tempo para doar. Esse tempo era do meu filho. Então, esse tempo tem que ser bem aproveitado, Que certo? lindo, Mônica. Que forte isso. É, Quantas mulheres assim, precisam, sabe, assumir isso também para elas, sabe? De entender que o tempo que não é mais possível
ser com aquele bebê, com aquele filho, seja lá a idade que ele tenha, né? Que esse tempo não seja desperdiçado, né? Que esse tempo seja bem empregado, para que esse filho, Esse justamente como você citou, se orgulhe da mãe que é ele um tempo escolheu. é um tempo que eu devia estar doando amor, né? Pois é. Então eu vou continuar fazendo isso em homenagem a ele. E assim, quando eu me vi em casa, eu já tinha alugado até a casinha de festa do aniversário dele de 1 ano. Ele veio a ser internado com 7 meses e faleceu com 8 meses de vida, né? E de repente eu já tinha tudo comprado aqui dentro de casa. Material para festa, como eu te disse, eu ia fazer o bolo, a casa de festa alugada. Como é que eu faço agora, né? Eu já ia trabalhar com contabilidade mesmo. Eu já tinha esse plano. E de repente eu vi um bocado de coisa de festa aí. O que é que eu fiz? Comecei a fazer coisas para lá, né? Vou fazer docinho, fazer isso, aquilo, outro. Quando eu vi, tinha gente pedindo, olha, falando comigo, né? Olha, tua esposa faz isso, se eu encomendar, se eu encomendar. E aí eu comecei a cozinhar com terapia, né? Duas coisas que eu fazia muito. Era cozinhar e desenhar. Tu lembra da parede do quarto de Lalá, né? Lembro, Aquilo sim. ali era terapia. Eu comecei a priorizar coisas que tomavam meu tempo e meu foco, sabe? Fazer uma coisa que me mantivesse concentrada. E ao mesmo tempo coisas que eu gosto de fazer, né? Quando eu Quando vi, tu faz isso, quando tu... Porque assim, a perda do Nicolas foi bem repentina, né? Foi uma coisa que, quando eu falei que o tema é ser luto e ressignificação, algumas pessoas me perguntaram, mas e o bebê morreu de quê? Né? E aí eu disse, olha, eu não sei te explicar, porque a única coisa que eu lembro desse período, eu, Fernanda, né, no grupo de maternagem, a gente conversando, você falando que ele não estava bem, não foi? E a gente ficou conversando sobre óleos essenciais, sobre não sei o quê. Aí tu disse, não, mas eu vou, sabe, Fernanda, assim por desencargo de consciência, tu lembra disso? Que tu falou, eu vou só eu vou na por emergência, ir mesmo, assim. Disse, eu vou só para ver, para ficar tranquila, né? Então, assim, foi a última coisa racional que eu consigo me lembrar. Depois disso já foi ele ficando internado e aí um monte de exame, a preocupação em todo mundo, né? Meio que sem entender nada, porque foi muito rápido. foi Tu muito, pode foi falar um pouquinho sobre isso? do nada, assim. O que acontece? Depois de 6 meses, né, comecei a introduzir alimentos para ele. E ele aceitou bem no início, assim como Lala, né? Mas mais ou menos um mês e um pouquinho não, ele estava com 7 meses ainda. Para você ver como foi, né? Foi dos 6 meses para os 7 meses. Ele começou a não querer mais comer a comida só mamar. Comidinhas normal. É. Queria peito. Só que aí, por exemplo, eu oferecia uma comidinha para ele, ele botava na boca e vomitava. Entendi. Como se ele não quisesse e estivesse engoiando por causa da comida, né? E aí eu não insistia. Dava um tempinho, amamentava ele para ele não ficar com fome. E ele ficava molinho e dormia. Mas no geral, ele ficava normal. Brincava, Era ria, como se fosse simplesmente uma rejeição mesmo à não introdução queria comer alimentar. aquilo. E não queria comer aquilo. E aí teve uma semana que ele não fez cocô no dia. Não fez cocô no outro dia. E eu fui na emergência. Olha, ele não tá comendo bem o que eu tô dando a ele, mas eu tô dando o leite do peito. Ele vomitou algumas vezes. E
Faz 2 dias que ele não faz cocô, mas eu já pesquisei e eu vi que é normal isso, né? Para um bebê da idade dele, é normal. Só que ele começou a gemer, como se estivesse com cólica. Aí a gente dava remédio para cólica. Não é bem um remédio, né? É aqueles, como é que chama? Alofital? Tem um remédiozinho que ajuda a desenvolver a flora intestinal, né? Ele não é Não para conheço, não. cólica, ele é para desenvolver a flora. Foi isso que a gente deu para Lala quando ela estava começando a ter cólica. E isso é normal, os 6 meses, que é quando começa a comer comida normal, assim, sem ser só o leite do peito, né? Uhum. E aí a gente dava remédio de cólica e tudo bem. Ele não tinha febre, ele não tinha nenhum sintoma de nada. Simplesmente passou 2 dias sem fazer cocô, eu vi que era normal. Aí fez cocô. Aí ele passou mais 2 dias sem fazer cocô e dando essas gemidinhas, né? E aí eu fui no médico, eu disse, não, vamos na emergência. Foi na sexta-feira isso. Isso foi uma semana. Tinha 2 semanas, uma semana ele ficou fazendo isso, de a gente dar comida para ele e ele querer vomitar uma vez. Com uma semana mais ou menos, ele passou fazendo isso, não toda vez, mas quase todo dia. Quando eu botava comida, ele não aceitava. Ou comia, e determinada parte do dia, quando ia comer de novo, né? Ele não aceitava e vomitava. Aí eu botava Como no se o que ele peito. tivesse comido não tivesse digerido. Ou se ele não estivesse simplesmente regurgitando, né? Porque assim, apesar dos pesares, tem esse negócio do bebê que gofa, não é? Uhum. Que é a regurgitação. Embora nem Mas isso é ele, mais normal em bebês mais jovens, né? Mais novinhos. tanto ele como Lala nunca foram de gofar. Até porque eles só tomavam leite de peito, né? Normalmente gofa quando é fórmula, alguma coisa assim, né? Uhum. Eles nunca foram de gofar. Tua imagem tá bem desfocada. A tua também é a internet. Daqui a pouco ajeita. Pode Pronto. continuar. Aí o que acontece? Ele começou a ter essa reação numa semana. Na outra, aconteceu dele vomitar sem nem eu botar nada na boca dele. Simplesmente ele foi, mamou, normal, e alguns minutos depois, ou umas horas depois, vomitava do nada. Aí eu fui na emergência, né? Olha, eu sei que essa coisa do cocô é normal, mas ele agora tá vomitando sem eu tentar dar comida a ele. Só que ele tá normal, não perdeu peso, tava normal. A única coisa era esse gemidinho que ele tava tendo, que eu achava que era alguma cólica que ele tava tendo, né? E aí o médico disse, não, olha, isso é regurgitação, não tem nada de errado com ele, auscultou ele, o coraçãozinho tá legal, o pulmãozinho tá normal, não tem nenhum chiado, o ouvidinho tava normal, ele não tinha otite, não tinha nada que indicasse nenhum problema sério. E aí na sexta-feira mesmo, num sábado de manhã, digo eu, ele fez o cocô, né? Depois de 2 dias de novo sem fazer cocô. E esse cocô, uma parte do cocô tava pretinho. Preto, preto. Cocô normal, amarelinho, de quem bebe leite. E um cocô preto. E eu fiz, esse cocô preto tá estranho. E aí passou o sábado, ele meio molinho, não tava rindo à toa, né? Mas também não tava passando mal. Mas ele tava querendo dormir direto, sabe? Dormindo muito. Eu fiz esse sono excessivo dele, tá me preocupando. Aí passou o sábado, passou o domingo, aí ele fez outro cocô, todo preto. Eu digo, Igor, vamos de novo na emergência. Aí a gente já foi no domingo de noite. E aí foi o último dia que a gente botou ele para dormir ali. A gente veio aqui em casa antes, deixou lá na casa da minha sogra. Mas estava eu, Igor e ele aqui. Deitei ele no bercinho dele, ele bofou, né? Eu trouxe ele para a sala e tentei dar comida a ele. Antes mesmo de eu botar na boca dele, ele vomitou, mas estava normal, só estava sonolento. Aí eu levei na emergência.
Eu acho que não tem nada demais, não, mas eu vou levar. Porque esse gemidinho dele, ele já tinha passado dia à noite, assim, tipo, mais de hora nesse. Hum. E eu não sabia o que era. Quando foi na emergência, o pessoal foi lá, viu que ele estava desidratado, pediram para botar ele no soro e fazer a inalação, porque ele estava. Não, foi uma coisa assim, certo? Quando foi, aí eu passei a noite lá, sendo que lá é muito frio, né? E aí eu tirei ele da sala mesmo, do bercinho, porque estava muito gelado o quarto. E ele estava com aquele gemidinho de novo. Aí eu levei ele para a sala principal, recepção, na parte onde fica o pessoal sentado, né? E fiquei com ele no colo. Isso já estava amanhecendo o dia. Eu não larguei ele, né? Aí chega um médico e me vê na sala com ele e ele naquele gemidinho. Hum. Aí o médico olhou assim e fez: o que é que esse rapazinho tem? Eu digo: ele está internado aqui, está só esperando sair o exame de sangue, porque o povo tinha muita dificuldade de coletar sangue dele, porque ele era muito gordinho e era E difícil de estava pegar sangue dele. desidratado também? E desidratado e no frio. Aí o médico disse assim: peraí, eu vou só entrar e eu vou chamar logo ele. E aí eu fiz assim: tem alguma coisa errada aí, né? E ele já tava assim o tempo inteiro. Hum. Só que ele nunca foi um bebê que tá chorando, sabe? Ele nunca foi chorão. Aí o médico chamou logo ele e fez assim: olha, essa respiração dele. O que respiração? Esse gemido. Ah, faz um tempo já que ele tá com ele, tal. Sabe o que é isso? Isso é problema respiratório. Ele tá com uma respiração acessória. Ele tá na respiração acessória. É como se ele tivesse respirando não assim, mas ele tivesse respirando assim. Ah. Quer dizer, ele não estava gemendo, ele estava com falta de ar. Eu não sabia disso. E quando eu falei para o médico antes, o médico entendeu que era um gemido também, né? E aí o homem que atendeu ele logo cedo nesse dia foi outro enviado por Deus. Porque esse já fez assim: olha, ele se hidratou durante a noite ou não? Ele não estava, ninguém estava conseguindo botar o soro nele por causa de veia. Inclusive chegou até a inchar a mãozinha dele, né? Tentaram botar pela mão, tentaram botar no pulso, não teve jeito. Aí deram um líquidozinho para hidratar. E ele ficou tomando esse líquidozinho quase a noite toda, mamando e tomando esse líquido, né? E deixa que no domingo mesmo, quando eu fui para lá, ele também começou a ficar como se tivesse um sapinho na boca, né? Provavelmente a imunidade dele já estava muito baixa. E aí foi uma coisa a mais que me fez querer ir para a emergência, né? A gente começou a colocar aquele rosa não sei o quê, É... que é para botar. Eita, mel rosado. É uma coisa assim, é. Aí ela falou assim: não, vamos botar o outro. Aí botou outro remédio que tinha lá, que é específico para isso, Nistatina. nistatina. Aí começaram a botar com um algodãozinho, com um cotonetezinho. E eu parei de. E ele não estava querendo mamar. Teve uma hora que ele não queria mais mamar, porque provavelmente a boca estava incomodando. Aí o que eu fiz? Comecei a colocar leite na mamadeira pequenininha, aquela chupinha, para botar direto na boca dele e ficava apertando para o leite sair, sabe? Aí eu vi que ele ficou bem melhor, porque aí ele já estava se alimentando melhor, né? Só que nesse meio tempo já estava um monte de gente em cima, o médico de segredinho com o chefe do plantão lá. Quer dizer, ele já estava numa situação muito grave, mas eles ainda estavam constatando o que seria. Ele estava com a manchinha no pulmão, pensaram que ele estava com pneumonia, mas não era pneumonia. Ele estava com acidez muito grande no sangue. E essa acidez machucou o pulmãozinho dele. O pulmão estava todo bem, mas estava com esse machucadinho por causa da acidez. Justamente Enfim, porque a respiração que ele estava usando provoca esse tipo de talvez situação, ele estivesse de respirando condição. desse jeito, porque já estava assim, né? É.
Bom, a gente chegou lá no domingo de noite, passou lá a segunda-feira inteira. Na segunda-feira de noite, a gente foi transferido para a emergência principal, que é lá na parte da maternidade, que é no Vasco Lucena. Aí ele foi comigo na ambulância. Pra mim ele só tava grave, mas assim, tentaram pegar veia nele aqui, na jugular, como eles falaram, de um lado, do outro, não conseguiam pegar. Isso aqui dele ficou tudo roxinho, tudo machucado, sabe? Eu com o coração na mão, mas sem querer interferir para também ninguém me afastar dele, né? E eu acho que a pior parte para mim foi ver ele nessa situação, sabe? Ele sendo furado. Porque eu sei que dói, mesmo que seja uma dorzinha que incomoda e passa, mas imagine você ser espetado. Muitas vezes, isso aqui dele ficou roxo. E você vê e não poder fazer nada, sabe? Porque disseram assim, olha, ele tem que conseguir a gente tirar isso aqui dele, porque como era acidez, tinha que ser sangue arterial. Aí era uma seringa diferente. Pior, é que uma que dói mais, Gasometria. gasometria. Tinham que fazer a medição isso de hora em hora, Fernanda. Ah, meu Deus. E ele já estava de um jeito que ele nem Dói, dói, reclamava. dói muito, 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 muito. Ele não reclamava. Ele não chorou, Fernanda, nenhuma vez. Ele estava assim, ó. Pessoal furando e ele assim. Ele não chorava, não fazia expressão de dor, nada. Tava mole. E eu, meu Deus, o que foi que aconteceu? Hoje de manhã, no domingo de manhã, a gente tava brincando com ele. A gente tem foto dele na sala, com fone de ouvido, brincando com ele, né? No domingo de tarde. E de noite ele tava na emergência. E no outro dia ele foi pra emergência. Quando a gente chegou na emergência, na outra emergência que eu fui com ele no braço. Quando ele chegou lá, já foram levando ele direto pra UTI, entubando. Ninguém saiu para falar comigo logo, foram logo atender ele, né? E aí eu fiquei, como é isso? Ninguém me disse a gravidade real da coisa, né? E quando o médico saiu, ela disse assim, olha, não vou mentir para a senhora. Pode ser que ele sobreviva essa noite ou não. Ele ter chegado aqui hoje ninguém entende como ele chegou vivo aqui. Porque ele estava com acidez no sangue que nem um adulto não aguentava. Quanto mais uma criança, né? Um bebê. Ele é muito forte, viu? Ele resistiu com essa acidez no sangue. Mas eu vou dizer, vou ser sincero com a senhora. Eu não garanto que ele passe dessa noite. E aí eu fiquei sozinha lá e Igor estava indo para lá ainda, né? Porque nesse meio tempo ele estava comigo lá na emergência, mas a gente tinha deixado lá pensando que ia voltar rápido, né? E aí ele foi lá ver como estava lá, pegar roupa, essas coisas, porque a gente transferiu para outra emergência. E ela pegou as coisas lá e voltou de novo para outra emergência comigo, né? E desde então, pronto, na segunda-feira de noite, ele chegou lá nessa emergência e ficamos lá 2 semanas. Com ele Os na primeiros UTI. dias, os primeiros dias ele ficou entubado, com anestesia não, como é que chama? Sedação. Sedação. E eu não sabia o que eu fazia. Eu só ficava com medo porque não deixavam amamentar ele. Eu ficava o tempo inteiro na minha cabeça, mas se ele amamentar, será que ele não fica forte? E o pessoal dizendo, olha, a gente está verificando ainda qual é o problema com ele. Mas tudo leva a crer que é um problema de metabolismo. Isso é relacionado com a alimentação. E pelo fato dele ter iniciado a alimentação sem ser o leite do peito há pouco tempo, a gente Complementar. está suspeitando disso principalmente. Mas o leite do peito também não é descartado. Por quê? Porque não quer dizer que só ele fazia bem, mas de repente havia um acúmulo
de alguma coisa que ele não estava metabolizando, que era baixo no leite, mas que quando ele começou a consumir outras coisas, acumulou muito mais e de repente acumulou tanto que gerou esse problema nele. E a gente está precisando identificar o que é. E para identificar o que é, ele não pode consumir nada. Então ele ficou alguns dias só no soro, entubado e sedado. E eu todo dia ia lá, tirava um pouquinho de leite também para não secar o leite, né? Então todo dia eu estava lá com ele, mas todo dia eu tirando leite, tirando leite. E eu vi muita coisa ali, sabe? É uma UTI, é uma UTI de criança. Muita gente querendo me consolar, né? Não se preocupe não, é assim mesmo, chega assim, mas sai tão bem que a gente faz até festa quando sai. E ele piorava, melhorava. E você fica naquela situação de estar o tempo inteiro olhando. Às vezes você entende, às vezes você não entende. Uma máquina dispara do que está lá aplicando medicamento, essas coisas, né? Você vai lá, olha, disparou. Porque você não quer esperar, né? Você não tem medo, né? Que alguma coisa faça realmente falta, diferença para ele. Eu tirei algumas fotos dele porque minha mãe ficava dizendo, eu quero ver como é que ele tá. Manda uma foto, não sei. Mas, sinceramente, eu não tenho problema em ver fotos dele. Do nascimento até... Mas esses do hospital, sabe aquelas fotos que você vê, e quando você sabe que você vai ver, você passa logo rápido? Porque ele estava groguezinho. E eu vou te dizer, eu pensei que eu já tinha tido muita felicidade de quando eles nasceram, de lá brincando. Mas eu vou dizer, a coisa que eu mais me emocionei na minha vida, sabe aquele negócio de você ver, se chocar, chorar, perder a força nas pernas, de emoção? Eu nunca tinha tido isso na minha vida. A primeira vez que aconteceu isso foi quando eu cheguei no quarto, que eu tinha ido passar o dia com Lala, para ela não ficar triste, né? E Igor tinha passado o dia com ele. E eu cheguei lá e ele tava sem o negocinho da intubação, sabe? Tinha estubado. E eu vi o rostinho dele. Aquilo ali, eu comecei a chorar, caí no chão sentada, porque eu não tinha jeito de ficar em pé. O pessoal no corredor, né, como é uma UTI, né? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? A médica lá, não, é a mãe que tá emocionada. Calma, calma, calma. Eu nunca me emocionei tanto na minha vida como nesse momento. Isso foi simplesmente porque ele tirou um esparadrapo daqui. Como ele estava muito tempo entubado, ele não tinha dente ainda, né? Mas estava pertinho já, vamos dizer assim. Mas dava para ver pela gengiva. Como ele passou muito tempo com o tubinho aqui, quando tirou, que eu vi, aqui estava aquela coisinha A alta. marca. O dentinho meio torto pro lado. A enfermeira disse, não se preocupe não, que tá aí volta pro lugar, gengiva só. Mas sabe aquele alívio? Eu digo, meu Deus. Porque por mais que a gente ore, né? Por mais que a gente espere, quando você vê assim, eu fiquei mais esperançosa nesse dia. E sei como é isso, Fernanda, porque no dia mesmo que aconteceu dele ter crise, foi quase 15 semanas, foi quase 15 dias, quase completando, né, 15 dias, que ele estava lá na UTI. Ele tinha tido uma melhora, sabe? Ele Eu ia lembro que tu voltar. falou que ele estava bem melhor. Eu tô de Ele olho no estava nosso tão bem, horário de novo. ele estava tão bem que... Mônica, Oi. eu não queria te interromper nesse momento, de jeito nenhum. Mas eu tô de olho na hora de novo. Que a Eita, já gente passou começou, mais era uma... 9h45. É. Mas aí, o que é que eu acho melhor? Vai derrubar daqui a um pouquinho. Eu acho melhor parar aqui e tu terminar. Porque eu acho que vai uns 30 minutos, eu acho que tu consegue. Do que a gente esperar derrubar. E tu ter que correr com a história. Porque ninguém aqui com certeza quer parar. A gente quer ouvir. E até para você deixar seu recado, né? Enfim, suas impressões. E a gente se despedir de forma adequada.
Que topa que eu encerre agora, salve, a gente volta. Pronto, então, gente, eu vou encerrar só por conta do horário da live, senão vai derrubar mesmo. Tá certo? Mas a gente vai voltar agora. Eu vou encerrar, salvo e a gente volta para a Mônica continuar. Tá certo? Te contando da recuperação do Nick e o que é que aconteceu depois, tá bom? A gente volta já já.